Ultimamente, as adaptações têm sido cada vez mais utilizadas em obras para o cinema e para televisão. Podemos ver isso com a onda de adaptações de clássicos infantis que dividem opiniões. Adaptações de livros que, recentemente tem sido um tópico meio sensível, mas sem sombra de dúvidas, as mais faladas hoje em dia têm sido as adaptações de jogos. Podemos ver isso com o sucesso que foi a série de The Witcher, ou o futuro lançamento do filme do Mario, ou até mesmo a série de The Last of Us, que acabou de exibir o seu último episódio. Mas vocês sabem o que não sai da boca do povo e sempre acaba sendo um desastre em avaliações? Isso mesmo! Os live actions de anime. Olá, Gotakus, tudo bem? Eu sou a Dai do Gotaku Channel e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Provavelmente, se você é fã da cultura japonesa, já ouviu um burburinho passando pela comunidade a respeito das adaptações de anime pra live action. E já ficou sabendo da qualidade meio duvidosa que elas têm, mas você por acaso sabe por que isso acontece? Uma coisa legal pra gente citar antes de começar é que existem dois tipos de live action. Um deles é os que vêm lá do Japão e o outro é o tipo hollywoodiano, ou seja, aqueles que são produzidos ali nos Estados Unidos, aqui no Ocidente. Mas não se preocupe, ambos deles acabam pecando em vários aspectos que os levam em direção ao fracasso. Começando primeiro pelos live actions produzidos lá no Japão, o Oriente, por mais que não pareça, tem uma indústria gigantesca desse tipo de filme lá. Eu não tô brincando quando eu falo isso. Tem live action de absolutamente todo e qualquer tipo de anime. Jojo, Kakegurui, Tokyo Revengers, Gintama, Attack on Titan são só alguns exemplos, mas pode ter certeza que devem existir bem mais que nem eu, nem você sabemos que existem ou que foram lançados. Mas lembrando, por maior que a indústria seja, isso não se torna sinônimo de que ela tem um bom orçamento para todas as produções. E os orçamentos para a parte mais técnica dos projetos são um dos problemas, visto que majoritariamente os efeitos desse tipo de live action não são dos melhores. E tem alguns animes onde é simplesmente impossível você passar eles para a vida real e deixar o seu espectador minimamente inserido no mundo se você não tiver qualidade nos seus efeitos especiais. Por exemplo, se você quer fazer um live action, é muito mais fácil você fazer de um anime como Haikyuu do que de um anime como Dragon Ball ou Naruto. Pegando um exemplo disso, é o live action de Parasite, onde os efeitos são bem... estranhos. Um ponto positivo que o Japão leva em seus filmes são os figurinos das adaptações, que são maravilhosos e fiéis. Por mais que alguns atores possam parecer ter na média de 20 a 30 anos de idade e interpretem um adolescente de 16, o que infelizmente não é um problema só de lá. As vestimentas são bem elaboradas e aparentam ter qualidade. Pegando um exemplo, é um dos L's dos live action de Death Note, onde a caracterização dele é simplesmente idêntica ao personagem. Também podemos ver os uniformes de Kakegurui ou até mesmo algumas roupas do live action de Jojo. Outra coisa que dão de 0 a 10 nas adaptações do Ocidente são seus roteiros. Em boa parte são um Ctrl-C, Ctrl-V da história do anime. Mas, por ser uma adaptação para live action, por lógica, deveria ser assim. Afinal de contas, você tá pegando uma obra 2D e transformando ela para live action. Claro que às vezes não tem problema nenhum você fazer algumas alterações na história, ou no roteiro, ou em algum fato para fazer mais sentido na vida real. Isso não tem problema. O problema mesmo vem quando você deixa o nome dos personagens, deixa o nome na obra, mas muda absolutamente toda a história, como acontece em alguns live actions que são produzidos aqui no Ocidente. E por falar neles, por que a gente não entra um pouco nesse assunto? Os live actions produzidos aqui no Ocidente, mais especificadamente nos Estados Unidos, são os que ficam mais populares aqui, visto que além, na maioria das vezes, a caracterização dos personagens ser bem deprimente, eles distorcem toda a história, acabando por perder completamente a essência da obra original. Eu digo isso por ter assistido a atrocidade que foi o live action de Death Note, que seria um bom filme, claro, se ele não tivesse o nome de Death Note. The human whose name is written in this note shall die. Se a intenção
intenção era construir algo totalmente diferente em cima do universo da obra original, no nível da Missa tomar mais decisões do que o Light e fazer um Ryuki monstruoso, eles atingiram o objetivo. E outra, a respeito disso, caso você quisesse mudar um pouco a história ou fazer algumas alteraçõezinhas, tipo, vamos colocar o Light pra ser um protagonista mais adolescente, por exemplo. Não teria problema, só não deixa o nome dele de Light, porque querendo ou não as pessoas vão assimilar uma coisa com a outra. Mesma coisa a Missa, mesma coisa o L. E essa mesma coisa a gente pode dizer do filme live action de Dragon Ball, o Dragon Ball Evolution, que tipo, o Goku é um adolescente. 7 mystics banded together to fight the invaders. They created the Dragon Balls. Eu particularmente não vi o filme porque eu não sou uma grande fã da franquia de Dragon Ball, mas pelo que eu vejo, as pessoas que assistiram esse filme e críticas na internet que eu pesquisei pra poder gravar esse vídeo, ele também não é um dos melhores, então dá pra usar ele de exemplo. E esse tipo de live action acaba prejudicando um pouco essa ideia que poderia ser algo tão legal, tipo, oh meu Deus, vamos transformar uma coisa de anime pra vida real, que incrível. Mas aí você vai ver live actions e são, tipo, essas coisas. E aí você fica meio... São raros os casos, como por exemplo, Alita, onde a adaptação é extremamente fiel, sendo a história, sendo o elenco, sendo os personagens, a caracterização. Esse filme é simplesmente incrível em tudo que ele faz. Ele não erra em nada. This is just a body. It's not bad or good. That part's up to you. E eu acredito que de todas as adaptações de mangá ou animes que eu já vi, essa é com certeza, sem sombra de dúvidas, a melhor. Porque se vocês compararem uma cena do mangá com uma cena do filme, vocês vão ficar abismados com a perfeição que eles conseguiram reproduzir. Essa é uma obra que deveria servir de exemplo para outros live actions, para outras pessoas que querem fazer live action. Só que, infelizmente, isso não acontece. O problema principal é que, como eu já citei antes, tem alguns animes que têm determinados elementos que, com falta de verba, falta de vontade ou falta de qualquer outra coisa, simplesmente não funcionam quando são trazidos pra vida real. Então, tem algumas obras aí que eu gosto, que particularmente eu acho melhor a gente deixar ali no quietinho, sabe, no cantinho, sem fazer 4 live actions diferentes delas. Ou os estúdios poderiam se arriscar e fazer algo novo, tentar conseguir patrocínios, divulgar mais, uma coisa que pudesse ser ou um grande sucesso ou um péssimo fracasso. Bom, meus caros otakus, é assim que eu encerro o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, não esqueçam de dar o like, se inscrever se você for novo. Caso você tenha alguma sugestão ou queira ver algo diferente aqui no canal, não esqueça de comentar pra eu dar uma olhadinha e pra ver se a gente consegue fazer um vídeo desse gênero. Pois bem, vejo vocês no próximo vídeo e sayonara, mina! Obras pro cinema e pra televisão. Acertei, viu? Acertei! Ha! Podemos ver isso? Podemos. Tá certo? Podemos ver isso. Tá certo? Tá certo. O que eu tô vejando? E se eu fosse dar a minha opinião de todos os live action de anime que eu já vi... E se eu fosse dar a minha opinião de todas as... Meu Deus do céu! Cara, é outono! É outono! Por que tá tão calor no outono? Isso não faz sentido nenhum! Ou um péssimo fracasso. Consegui? Vamos! Vou tomar suco. Tem algumas... Plá, 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 plá.